Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder a teus filhos dará. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pai do Senhor, queridos, em almoçar com Cristo no ar para abençoar a tua vida. Hoje eu estou aqui vendo uma promessa cumprida, né? Por este menino orava eu, a minha bênção aqui. Lembrou-se Deus de nós, viu? Deus ouviu o nosso clamor, veio com vida, com saúde, tá com um mesinho, mas um tamanho já de quase 6. A cara do Pai. Daqui a pouco eu vou chamar o Pai para trazer uma palavra para nós. E aí, hoje o Pai que vai pregar para nós. Claro, em gratidão pela vida do filho, o Pai hoje prega. Aí eu tô com a ciumenta aqui, ó. A ciumenta, ó, em cima. A ciumenta, mas coisa boa. Chegou a vitória da nossa irmã Jennifer e do nosso irmão Alê, né? E achei interessante que estamos eu, pastora Michele, regozijando, porque vale a pena a gente ser cobertura de oração para alguém. Benção, mãe, seja bem-vinda ao trabalho de hoje. Está aí conosco a minha mãe, pastora Aparecida Cândido. Deus abençoe, irmã Cátia Maria, cada um de vocês que estão entrando. Eu vou deixar uma palavra bem rapidinho que, como falei, daqui a pouquinho nosso irmão Alê vai estar transbordando para vocês. Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque a porta larga, porque larga é a porta, e amplo é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Justamente porque se uma porta é estreita, para poder passar por ela, alguém tem que ter um corpo definido. Pastor, como que o senhor fala isso, o senhor sendo obeso? Querida, nós estamos falando de coisas espirituais, mas dá para a gente analisar. Alguém que não tem um corpo definido, consegue entrar por uma porta estreita? Até consegue, mas vai ter uma dificuldade. Nessa tarde, o que o Senhor está falando para você é tempo de cuidar do teu templo espiritual. É tempo de tratar do teu templo espiritual. Você, às vezes, está tão preocupado com a estética, tão preocupado com usos e costumes, tão preocupado, mas na tua vida espiritual está vivendo relaxadamente. Não tem uma dieta espiritual. Você não se preocupa de levar para a tua vida coisas que te condicionam a entrar por esta porta. E hoje nós estamos aqui para te despertar isso. Você precisa de uma vida com Deus. Às vezes você está tão ativista do Evangelho, porque há pessoas que são ativistas, elas não são crentes, elas são ativistas. Elas oram no ativismo, elas pregam no ativismo, elas estão na igreja no ativismo, não porque foram libertas e convertidas. Mas hoje você está tendo esta oportunidade de trazer para a tua vida a palavra que liberta, que te identifica, que quebra grilhões, que te mostra onde você está falhando, para que você viva
Não um ativismo religioso, mas que você viva o evangelho que transforma vida. E é tremendo porque o versículo 14 diz assim, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E são poucos os que a encontram. Sabe por quê? Tudo aquilo que está em evidência é mais fácil de se ver. Tudo aquilo que está em evidência é mais fácil de se encontrar. Não é com isso o evangelho esteja... Não. É que devemos procurá-lo com cuidado. E aí eu me lembro do salmista dizendo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Que coisa tremenda. Lâmpada para os pés é a tua palavra. Sabe por quê? Porque nesse caminho apertado, estreito, se alguém correr, pode cair. Se alguém correr, pode tropeçar. Mas se ele for com a palavra iluminando os seus pés, ele dará passos seguros, passos certos, na direção determinada. Vamos viver mais a palavra. Vamos buscar mais a palavra. Vamos nos alicerçar da palavra a cada dia em nossas vidas, porque a falta da palavra no nosso dia a dia é o que tem feito muitos lares serem quebrados, rompidos. Muitas vidas se afastam do céu, se afastam de Deus, se afastam porque não suportam este caminho apertado. E o caminho, muitas das vezes, ele está apertado, não é porque ele é apertado, é porque nós queremos levar para esse caminho coisas que não cabem nesse caminho. Queremos levar a nossa vaidade, queremos levar a nossa maneira de pensar, queremos levar... Querido, o caminho foi feito por Ele. Para estar no caminho dEle, você precisa estar de mãos dadas a Ele. Para estar no caminho do céu, você precisa saber o que é que o céu tem e quer de você e para você. Não adianta, né, eu querer estar na casa de alguém e levar as minhas regras. Por mais que alguém me ame, alguém vai dizer assim, olha, você está na minha casa. Na minha casa é diferente, né? A paz, Marilene Degani, é verdade, saudade. Então, nessa tarde, o Senhor está nos despertando para isso. Quem quer estar debaixo da graça, da divina graça, e andar pelo caminho, primeiro, tem que conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Às vezes conhecemos demais. Outra coisa também posso te ilustrar. Para ir à casa da minha mãe, eu preciso pegar a BR-101 em direção ao Espírito Santo e depois sair em direção ao litoral do Espírito Santo. Só assim eu consigo ir para minha mãe. Se eu pegar outro caminho, eu não vou chegar lá. Para chegar no céu, o caminho ainda é Jesus. E é um negócio tão interessante que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Em meio a toda essa guerra da sua vida, da sua família, ande com Jesus. Ande em Jesus. Dá para despertar o que Jesus está falando com você? Ande em Jesus. Ande com Jesus. Aleluia. Ainda que você ache que é difícil demais, só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Encontrei a Cristo e a vida eterna vai gozar. Para andar em Jesus, você precisa saber o que é renunciar. A Shirley cantava, e é real, né? Renunciar
para poder levar minha cruz, para poder te seguir, Jesus, tenho que renunciar os meus desejos e aceitar o teu querer para poder chegar no céu. Você está entendendo que renunciar é ter a consciência: isto não me sustentará naquilo que eu escolhi Cristo. Aleluia. Isso não vai me manter em Cristo. Então, para viver em Cristo, eu abro mão. Abro mão dos prazeres, da minha vontade. Alguém já cantava assim. E quando você... É tremendo que esses dias eu estava numa batalha, falei até na igreja, uma guerra muito grande. E alguém disse para mim: larga, vai. E eu ouvi o Senhor falar comigo, que ele disse a Pedro: Pedro, tu me ama? Querido, nós estamos aonde estamos, fazendo o que estamos fazendo, não é por outra coisa a não ser por amor a Cristo. Não é por causa do reino de Cristo, é por causa de Cristo. É o amor de Cristo que faz sentido viver uma vida em Cristo, porque fora não tem como. Que o Senhor te abençoe. Nós vamos passar o nosso irmão a ler, e ele trará, 14 horas, Estrada de Austin, 1568. O Espírito Santo te espera lá. E você sabe que nós ainda estamos na campanha. Deus nos deu uma Kombi, nos deu uma van. Então, ore por nós. Agora mesmo, sábado, vai estar saindo uma caravana para Paraíba do Sul, uma caravana de mulheres. Querido, ajude a nossa igreja a continuar fazendo a obra missionária, ok? Vamos ouvir o servo do Senhor. Amém, boa tarde para vocês, um excelente dia, que o Senhor abençoe a todos vocês. Fui pego meio desprevenido aqui pelo meu pastor Sérgio, mas essa é a importância de sempre estar cheio, sempre buscar o Senhor. Você nunca é pego desprevenido, você sempre está preparado. Porque a gente só fala, o coração, a boca fala do que o coração está cheio, né? Então eu queria compartilhar algo com vocês aqui, lendo no livro de Atos, capítulo 17. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui com vocês. Atos 17, do versículo 26 ao 27. E de um só sangue fez todas as nações dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos antes ordenados e os limites da sua habitação, para que eles buscassem ao Senhor, se talvez palpando possam achá-lo, ainda que ele não está longe de cada um de nós. Então, o que eu quero falar com vocês é: até que nada mais importe. Para a gente buscar o nosso Senhor, até que nada mais importe. Porque o nosso Senhor é tudo para nós. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é aquele que nos enche, Ele é aquele que aponta a nossa direção. Ele é aquele que alivia o nosso fardo, aquele que traz esperança em dias sem esperança, aquele que aponta um novo destino, aquele que nos dá identidade, aqueles que nos chama pelo nosso nome, aquele que fala que a gente nasceu com um propósito, mas que a gente não nasceu sem nenhum motivo. O Senhor nos traz isso. E muitas vezes a gente está cegado, né? E a gente não consegue ver o quão próximo o Senhor está de nós. A gente, pelas nossas distrações diárias, pelas coisas, o acelero desses tempos, né? Esse mundo acelerado, trabalho, rotina, ou às vezes maternidade, paternidade, tantas coisas no dia, nos afazeres, que a gente acaba se distraindo, ficando distante do Senhor. E a gente acaba ficando o quê? Cegado. E a gente começa a orar e fala: nossa, o Senhor não está me ouvindo, Ele está longe de mim. Nossa, eu estou buscando o Senhor, mas Ele não me responde.
E aqui na palavra que eu li fala assim, mas que tateando possam achá-lo. Ou seja, mesmo que ele não esteja longe de nós. É pra gente buscar, mesmo que a gente ache que ele não está perto. Se a gente acha que ele não está presente, se a gente não está enxergando ainda, se a gente não está vendo, tateia, vai buscando, ora, jejua, lê a Bíblia, busca o Senhor. Busque o Senhor até que nada mais importe, até que ele se torne o altar principal da sua vida. Porque muitas vezes a gente coloca outros altares nas nossas vidas, a gente passa 4 horas numa rede social, rodando o Reels de Instagram, ou de TikTok, ou seja lá o que for. Às vezes a gente dedica 8 horas da nossa vida a um trabalho, mas a gente não dedica 10 minutos ao nosso Senhor. A gente coloca tantos ruídos que quando a estação de Deus vai chegar em nós, tá chiado, né? Essa é da época de quem ouvia rádio. A estação fica chiada, a gente não consegue escutar. Então a gente precisa sintonizar a rádio de novo com a rádio dos céus para voltar a ouvir o Senhor. E de novo, a gente sintoniza tateando, palpando, indo, buscando, mesmo sem enxergar. Mesmo que esteja escuro, mesmo que a gente não esteja vendo a princípio. Mesmo que a gente não consiga falar, nossa, meu Senhor está tão perto de mim, hoje eu estou sentindo a presença dEle, olha essa presença manifestando no meu quarto, olha esses anjos aparecendo aqui. Mesmo que às vezes a gente esteja orando e aparentemente nada esteja acontecendo. Só que a gente não vive uma vida natural. A gente vive uma vida celestial e o natural reflete esse sobrenatural. O nosso natural reflete o sobrenatural de Deus. Então, se a gente não está buscando, nada vai ser refletido aqui no nosso lugar. Então, a gente precisa se conectar com o Senhor. A gente precisa buscar, a gente precisa colocar as prioridades de volta no lugar. Que a prioridade é buscar o nosso Senhor em primeiro lugar. No livro de Números, fala que existia um altar, e nesse altar tinha uma chama que ela não podia se apagar. E os sacerdotes todas as manhãs colocavam lenha para que o fogo permanecesse aceso. Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que colocar lenha todos os dias, a gente tem que colocar lenha todas as manhãs, a gente tem que colocar lenha para que o fogo do Senhor permaneça aceso dentro de nós. Porque Ele é o nosso alvo. Se a gente está querendo viver uma vida eterna, mas está se recusando a viver um período curto aqui com Ele, não faz sentido a gente passar a eternidade. Porque a gente não está querendo passar o tempo agora com o Senhor. Isso mostra que a gente não está desesperado pelo nosso Senhor, ansiando, cantando Maranata, vem a hora, Senhor Jesus. Isso mostra só que a gente está querendo viver a vida conforme o nosso ego, do nosso jeito, que a gente quer buscar o nosso Deus só como uma lista de compra. Ó Senhor, hoje eu estou precisando dessa provisão. Ó Senhor, hoje eu estou precisando acessar essa porta de emprego. Ó Senhor, nosso Deus não é isso. Nosso Deus é muito mais. E conforme a gente vai buscando Ele, a gente é honrado com isso. Ele fala, clame a mim e eu responder-te-ei e revelarei coisas a seu respeito que ainda você não tem conhecimento, que ainda a gente não sabe. Ele vai nos surpreender com coisas. Ele escreveu um livro sobre nós, uma história sobre nós. E a gente tem a opção de querer viver essa história ou querer viver a nossa história do nosso jeito. Querer viver a história de Deus para nossas vidas ou querer viver a história nossa, né? Exemplo, eu quero viver a história do Alexandre, não a história de Deus para o Alexandre. Sendo que a gente tem que querer viver a história de Deus. E a gente só vai viver a história de Deus buscando Ele. E qual o problema de a gente não buscar Ele? Quando a gente não busca o nosso Senhor, a gente não tem relacionamento com Ele. Se a gente não tem relacionamento, a gente não tem intimidade, a gente não sabe quem nosso Deus é. E se a gente não sabe quem é o nosso Deus, a gente fica perdido, cegos. A gente para de saber quem nós somos. A gente perde a nossa identidade. E se a gente não tem identidade, a gente não tem propósito. Se a gente não sabe quem nós somos e por quem nós fomos feitos, a gente também não sabe para que nós viemos a ser feitos. Para que a gente foi chamado, para que a gente foi convocado, para que a gente vive essa vida. E a gente acaba vivendo uma vida empurrando com a barriga, uma vida monótona, uma vida sem esperança, uma vida sem ânimo, sem bom ânimo. A gente vive uma vida sem sentido, uma vida sem propósito. Quando Jesus olha para os discípulos, em Mateus, eu acho que em 16 ali, se eu não me engano, ele fala assim, quem dizem que eu sou? Ele pergunta para os discípulos. Os discípulos começam, Elias, Zacarias, Jeremias, ou um dos profetas. E aí ele para e fala, e vocês que andam comigo, o que vocês dizem que eu sou? Quem que eu sou para vocês? O que vocês veem, entendem de mim?
e todo mundo fica quieto. De repente Pedrão levanta a mão e fala: tu é Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha e fala: muito bem, não foi carne e nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está assentado no céu. Até esse momento, Pedro era chamado de Simão. Aí a Bíblia fala assim: Simão, coloca uma vírgula, Pedro. Quando Simão descobre quem Cristo é e tem um entendimento, a clareza, a revelação de quem Cristo é, ele começa a ter a revelação de quem ele é, porque o próprio Deus revela para ele. Fala: agora que você se relacionou comigo, que você tem uma intimidade comigo, agora eu posso revelar quem você é. E quando ele revela quem Pedro é, ele fala assim: e você é a rocha aonde eu edificarei a minha igreja. O que acontece futuramente em Atos, né? No início do capítulo de Atos, onde a igreja é edificada, ali a igreja começa, onde ele se torna o líder da igreja primitiva e vai conduzindo as pessoas a Jesus Cristo, né? E isso ele descobre por quê? Por relacionamento com o Senhor. Não tem como você viver uma vida sem relacionamento com o Senhor e saber quem você é. Mas quando a gente tem esse relacionamento, Cristo revela quem você é. E quando Ele revela quem você é, Ele também revela para o que você foi feito. Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu chamado? O chamado de Pedro era ser a rocha onde a igreja seria edificada. Esse pedaço de pedra onde Cristo iria colocar ele para liderar. E a igreja primitiva iria iniciar, e o movimento iria se repercutir sobre as nações, até chegando à nossa geração. Mas isso começou com intimidade, porque intimidade gera identidade, e identidade gera propósito. Só que tudo isso começa a partir do nosso Criador. Não tem como a gente saber quem nós somos se a gente não sabe quem é o nosso Criador. Como a criação vai ter clareza de quem ela é se ela rejeita o Criador dela? É só o Criador sabe dizer para o que você foi feito. A mesma coisa, vou dar um exemplo aqui, iPhone, celular. O Steve Jobs é o criador desse celular e ele fala: esse celular foi feito para telefonar, para usar calculadora, enviar mensagem, entrar nas redes sociais, se conectar à internet. Acho que foi o Criador que disse isso. E aí a gente começou a usar o celular dessa forma. Por quê? O Criador traz a luz da sua criação, para que ela foi feita, qual que é o propósito dela. Amém? Só que hoje a gente vive uma vida distraída. Então eu quero falar: não se distraia. Porque esse é uma arma mais sutil do inimigo, a distração. Ele não precisa aparecer no seu quarto te assombrando, te assustando com um tridente vermelhinho e chifres. Ele só precisa que você não cumpra o seu propósito. Ele só precisa que você se desconecte do Criador. Ele só precisa que você não saiba quem você é. Que você não saiba quem é o seu Deus. Se você não tem esperança no seu Deus, se você não sabe quem é o seu Deus, você fica longe do seu propósito, daquilo que Ele criou você para fazer. E Ele nem precisa se preocupar. Por quê? Porque você já está longe. Você já está longe do Senhor. Ele não precisa se preocupar com o que você vai fazer ou deixar de fazer. Porque você já está distraído demais. E essa é uma arma mais sutil que Ele usa. Uma arma da distração. E a gente é essa geração, a geração mais distraída. Quando a gente vai ler Êxodos, quando Moisés chega para o faraó e fala assim: faraó, libera a gente para a gente ir buscar o nosso Senhor, para a gente ir adorar o nosso Deus, buscar ir aos montes adorar o nosso Deus. O faraó fala assim: eles estão desocupados demais, se eles estão tendo tempo para ir buscar o Deus deles, quer dizer que eles estão desocupados demais. Deem mais trabalho para eles, para que eles não consigam adorar o Deus deles, porque se eles estiverem ocupados demais, eles não vão conseguir buscar o Deus. Isso não é algo novo, a distração não é algo moderno, a distração vem desde o princípio. A Bíblia fala disso o tempo todo. Quando os filhos de Deus tentam buscar a Deus, sempre aparece algo para distrair eles. Sempre aparece algo para desconectar eles da essência de Deus. Por isso que a gente tem que buscar a coisa mais importante da nossa vida, que é Deus. A gente tem que se arrepender e nascer de novo. A gente tem que se arrepender e se render ao Cristo. A gente reconhecer Ele como nosso Senhor e Salvador. A gente tem que buscar Jesus. Buscar Jesus não é ir numa igreja, num culto de domingo e só assistir o culto. Mas buscar o Senhor é uma vida de relacionamento. É o que você faz na segunda-feira após o culto. Você entregou, cultuou o Senhor, mas e depois desse culto? O que você fez ao Senhor? Quando você buscou ao Senhor de novo? Quando você se rendeu ao Pai? Quando você se prostrou ao Pai de novo? Só que a gente tem a mania de só buscar o Pai quando a gente está em necessidade, não quando as coisas estão bem o suficiente para buscar o Senhor.
A gente só quer buscar o nosso Deus quando a gente está necessitado, desesperado, já não tem outra saída, ou seja, quando as nossas forças já não resolvem. Mas quando a nossa força resolve, o nosso Senhor não é mais nosso princípio. Ele não é mais nosso primeiro na nossa vida, Ele já não é mais aquele que está com a gente por nós e resolvendo a nossa vida. Só que eu vejo que quando a gente carrega a essência do Senhor, as coisas começam a romper. A vida começa a mudar. É ali que está o segredo. É a presença do Senhor todos os dias. Quando a gente lê a história de Davi ali, tem um momento que ele deixa a arca com um rapaz lá na casa dele, enquanto essa arca da aliança, ou seja, que era a presença de Deus, era o Espírito Santo de Deus, estava naquela casa. Todos os caminhos dele eram bem sucedidos, a casa dele prosperava, ele rompia, ele avançava, nenhum mal afligia ele, nada acontecia de ruim, porque a presença do Senhor estava na casa dele. E isso começou quando a arca chegou, ou seja, começou quando a presença do Senhor chegou. Só que a gente não tem trazido a presença de Deus para nossas casas. A gente não tem colocado a arca da aliança de Deus nas nossas casas, que é o nosso lugar de secreto, é o nosso lugar de intimidade, é o nosso lugar onde todas as nossas máscaras se caem e a gente fica despidos de todo o nosso ego, despidos de todas as nossas mentiras. É onde a gente é quem nós somos, é no secreto, é longe de todos os holofotes, de todas as pessoas. É só ali no nosso secreto. E a gente não quer trazer o nosso Deus para esse lugar. A gente só quer ir até um estabelecimento, mas não quer trazer a presença na nossa vida. A gente não quer buscar o nosso Senhor todos os dias, se entregar, se render, se arrepender de nossos pecados e nascer de novo. A gente quer viver uma vida light, um Espírito Santo light. Só que o Evangelho, ele exige tudo de nós. O Evangelho não exige apenas uma pequena porção que a gente quer dar. Ele exige tudo de nós, é a nossa vida por Ele. E a morte é lucro no Evangelho. Todos os discípulos, quando eles entregaram a vida, eles abandonaram as suas vidas para seguirem a Cristo. Houve conversão, houve convergência de rota da vida deles. E quando eles começam a buscar o Senhor, mesmo quando eles passam por uma aflição, eles passam sorrindo e eles se alegram dizendo: glória a Deus que o Senhor nos permitiu passar pelas mesmas aflições que eles. E a gente tem que seguir a vida assim, buscando o nosso Senhor como princípio. Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa meta, Ele é o nosso caminho, a verdade, a nossa vida. Sem Ele a gente não tem vida, sem Ele a gente não tem caminho, sem Ele a gente não tem uma verdade. E qualquer coisa serve para nós. A gente começa a se desvalorizar porque a gente não entende quem nós somos, porque a gente não entende aquele que nos criou, aquele que está nos chamando. Aquele que é todo poderoso, aquele que faz os mortos voltarem à vida, aqueles que fazem os cegos voltar a enxergar, os surdos voltar a ouvir. Esse é o nosso Senhor é um Deus de milagre. Ele cria um caminho onde não há caminho, mas a gente decide viver uma vida longe dele. A gente, entendendo tão glorioso o nosso Deus, a gente decide viver uma vida sem Ele, e isso não faz sentido. Não faz sentido uma vida onde o Senhor não seja o centro, onde o Senhor não seja o nosso princípio, o início, o nosso viver, a nossa razão de viver. Não faz sentido. E essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje. Quero agradecer a oportunidade ao pastor Sérgio, esse líder maravilhoso. Quero que vocês sejam abençoados, edificados, que essa palavra ela crie raízes fortes no coração de vocês. E que, assim como diz Tiago, que vocês não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes delas. Porque aqueles que só ouvem a palavra e não praticam é como que alguém que se olha no espelho e esquece a própria imagem. É aquele que não se lembra nem do próprio rosto, como que é a própria face. A gente tem que praticar as palavras que o Senhor nos entrega, as sementes que o Senhor nos deu, a gente tem que semear elas. A gente tem que viver aquilo que o Senhor tem falado, nos buscado. A gente tem que, então, ser apaixonado por Cristo. Tem que ter um coração em nossos ossos, assim como diz em Jeremias capítulo 20, versículo 9. Se eu disser que eu não mencionarei o meu Senhor, não falarei mais sobre Ele. Ai, meu coração como um fogo que está encerrado em meus ossos, e é impossível conter. Já estou cansado de tentar recusar isso. Ou seja, a gente tem que viver com o Senhor. Se não vivermos com o Senhor, não existe outro jeito, não existe outro caminho. Só o Senhor é o caminho, só Jesus é o caminho. Então que vocês vivam isso, que vocês pratiquem essas palavras, que hoje bata em vocês uma indignação com
com o estilo de vida que estão levando, para que busque mais ao Senhor, para que entregue mais ao Senhor, porque a entrega para o Senhor nunca vai ser demais. E o Senhor honra aqueles que se humilham e buscam Ele. O Senhor honra aqueles que se entregam, que se rendem a Ele. O Senhor honra. Então busquem ao Senhor, leiam a palavra do Senhor, leiam a Bíblia, busquem Ele, façam devocionais, sejam devotos ao Senhor. Orem, jejuem, não aceitem uma vida rasa com o Espírito Santo, mas sejam amigos íntimos do Espírito Santo. Aprendam a depender do Espírito Santo, aprendam a viver e ser guiados pelo Espírito Santo. Mesmo que agora vocês não consigam enxergar e pareça que o Senhor está distante de vocês, vai tateando, palpando, porque se vocês buscarem, vocês o acharão. Batam e a porta será aberta. Busquem o Senhor, se rendam a Ele. Amém? E com essa palavra, a gente conclui. Você precisa do nosso Deus. Busque Ele. Jesus, vem ficar comigo. Quero orar com você. Daqui a pouquinho, 14 horas, Estrada de Austin, 1568, Cacuia, Nova Iguaçu, hora de joelho, hora da oração. Senhor, nós te louvamos, primeiramente por este lar do teu servo Lei, da tua serva Jennifer. Te louvamos pela vida, Senhor, que tu tem dado, Senhor, a este fruto da alegria, Senhor, porque tu sabe que esta criança é a resposta das nossas orações. Te agradecemos porque o teu nome é exaltado em todo o tempo. Tu és aquele que faz na nossa vida não só o querer, mas o efetuar. Te louvamos, ó Deus, porque nesta quinta-feira tu tens preparado para nós uma mesa de vitória, um banquete de resposta. Assim tomamos posse em teu nome, Jesus. Senhor, cuida dos lares, das famílias, dos que estão em aflição. Tu libera cura, libera transformação, libera renovo para cada vida neste dia. Tende misericórdia da nossa nação. Repreenda todos os principados que tentam governar a nossa pátria. Também, Senhor, se há alguém de outras nações nos assistindo, seja sobre sua nação como valente na batalha. Dá vitória ao povo judeu. Liberta Israel da guerra. Glorifica o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querido, um beijo. Fica na paz do Senhor. Até amanhã, querendo Deus, venha almoçar com Cristo. Como digo sempre a você, queira-me bem, não te custa nada, porque eu também te quero muito bem. Paz do Senhor, querido.